O uso de anticoncepcionais anula a vontade de Deus, os planos do homem e a vontade de Deus. Eu pergunto agora àqueles que querem controlar o número de seus filhos, onde é que fica a vontade de Deus? Por exemplo, se uma mulher decidir ter um só filho, mas Deus lhe quiser dar 3, será que no dia do juízo final ele não lhe irá perguntar onde estão os outros 2 frutos que eu te quis dar, mas tu os rejeitaste? Será que naquele dia ele vai deixar de cobrá-los uma vez que são seus? No Salmo 127, versículo 3, nos diz que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do seu ventre são o seu galardão. E analisem agora outros textos que comprovam quão dispar é a nossa vontade face a Deus. Em Tiago, no capítulo 4, do 13 ao 17, nos diz: Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos à tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos jactais das vossas presunções. Toda a jactância tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E em Provérbios 27:1 nos diz, não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Provérbios 25:14 nos diz, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. E em Mateus capítulo 6, versículo 34 diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Pelo acima exposto, fica provado pela palavra de Deus que não compete ao homem fazer planos alheios à vontade divina, pois nos diz Paulo aos Romanos, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esta palavra está em Romanos, capítulo 11, do 33 ao 36. Aqui nos diz que os filhos são, pois, pertença divina, criados por ele e devem, pois, glorificar o seu Criador. Em Romanos 11, 36. Na oração dominical, Jesus nos diz, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Um certo pregador famoso, aos olhos dos homens, chamado Benaim, afirmou, nunca mais digas, seja feita a tua vontade. Não permitas que estas palavras destruidoras da tua fé saiam da tua boca. E hoje muitos seguem o seu exemplo nocivo e letal e procuram distorcer as palavras do Deus vivo. Em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 36 e na parte B nos diz, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Deus engrandeceu a sua palavra acima do seu próprio nome e vela por ela para que se cumpra, conforme Salmo 138, versículo 2 e Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E ao analisarmos as Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, não conseguimos vislumbrar um resquício sequer que seja de pelo menos um único versículo que aprove o uso de anticontraceptivos. E Deus nos dá a seguinte exortação. Em Isaías, capítulo 8, versículo 20, à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra é porque não há luz neles. E em Romanos, capítulo 12, versículo 1, nos diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo significa que eles devem estar sempre prontos, desde que sejam naturalmente férteis, para gerar a vida, e não mutilá-los através da esterilização, como no caso da vasectomia e laqueadura das trompas, de modo a impedir a vida que Deus nos quer dar, nem envenenando o nosso corpo saudável com anticoncepcionais químicos que podem provocar enfermidades terríveis, desde hemorragias, passando pelo cancro e podem levar até à morte, os quais provocam microassassinatos matando embriões recém-gerados. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 nos diz, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maioria dos crentes hoje já se conformou com os padrões deste mundo, e por pensarem que ter filhos é uma coisa ruim, evitam tê-los a todo custo, anulando desta forma a vontade de Deus e se recusam a obedecer à palavra de Deus, transportando esta mentalidade antivida para dentro das igrejas cristãs. A vontade de Deus é que nos multipliquemos e demos fruto, ou seja, tenhamos filhos, e não há, pois, base nas Sagradas Escrituras para apoio, defesa ou uso dos contraceptivos.
Em Lucas, no capítulo 12, no versículo 47, nos diz que o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. O homem também é comparado à árvore e os seus filhos aos frutos. O homem é comparado na Bíblia, através da símile ou da metáfora, a uma árvore, e os seus filhos são frutos, tal como vemos aqui. Salmo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Aqui o fruto a seu tempo inclui certamente os filhos que Deus nos dá a seu tempo, que não depende da nossa vontade. Em Isaías, no capítulo 61, versículo 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E no Salmo 127, versículo 3, eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do seu ventre o seu galardão. Em Salmo 127, versículo 4, nos diz, como flechas na mão do homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. E no versículo 5 do mesmo Salmo nos diz, bem-aventurado o homem que enche com eles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Aqui vemos que os filhos são a herança do Senhor e por isso devemos cuidar bem dela. Vemos ainda que é bem-aventurado o homem que tem muitos filhos, mas na sociedade em geral, e até na maioria das igrejas ditas cristãs, é a coisa mais lamentável, contrariando desta forma as Sagradas Escrituras. Em Lucas, capítulo 1, versículo 42, exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. O nosso Salvador Jesus Cristo veio também por meio de uma concepção sobrenatural pelo Espírito Santo e por uma gravidez, sendo que hoje ambas são infelizmente mal vistas por muitas mulheres que se dizem cristãs. Em Mateus capítulo 21 e no versículo 19 nos diz, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vemos, pois, que quando uma árvore ou mulher de Deus não dá fruto, ou seja, filhos, podendo fazer por não ser estéril, será secada ou cortada e lançada no fogo, que é o inferno, perdendo desta forma a sua salvação. E em Mateus capítulo 3, versículo 10 nos diz, e agora também está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O machado é a palavra de Deus, que hoje está sendo ministrada para a salvação, mas amanhã será para a condenação daqueles que ignorarem esta questão e rejeitarem a verdade que liberta todo o que crer.